Quer saber como esse cara consegue fazer mais de 10 mil reais por mês sem precisar sair de casa e ainda continuar ganhando cada vez mais de forma crescente? Então clique no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Obrigada pelos elogios novamente. Vou contar um pouquinho desde o princípio, porque eu acredito que onde eu estou hoje tem muito a ver com coisas que aconteceram na minha adolescência. Então, eu nasci e cresci aqui em São Paulo. Nunca fui uma boa aluna, nunca fui aquela aluna de tirar 10, nem de tirar 9. Talvez ficava ali no 7, assim. Eu era uma aluna bem na média, que odiava estudar, eu era bem rebelde, cresci gostando de jogar futebol e fazer dança. Jogar futebol? E ali já começa um pouco dessa coisa de completamente fora de uma caixinha específica, né? Eu era super menina a ponto de gostar de dança, de balé e tal, mas eu não ficava naquela caixinha de menininha, princesinha, porque eu gostava de futebol, eu era super moleca. E eu acho que esse antagonismo, enfim, essas características que não se encaixam em um lugar só me acompanharam durante toda a vida. E aí, enfim, cresci em São Paulo com uma família com pouca educação financeira. Então, da minha infância até minha adolescência, o meu pai ganhava muito bem, tinha um bom emprego, mas na crise de 2008 ele perdeu o emprego e ele fica desempregado pelos próximos 5 anos que a gente mora aqui em São Paulo. E assim, mês a mês as coisas vão piorando em casa. E aquilo que acho que muita gente já viveu, né? Começa cortando uma coisa ali, no mês seguinte corta outra coisa ali. Eu amava minhas aulas de dança, foi cortando mês a mês até um ponto que meu pai não conseguia mais pagar. Então, eu comecei ali dos 10 até os 15 anos, ver essa realidade de muita falta de educação financeira em casa, que gerava briga entre os meus pais, gerava frustração, né? Eu via isso, eu sentia isso no meu pai. Então já começa a plantar ali uma semente do tipo, cara, as coisas aqui em casa são diferentes das casas dos meus amigos, né? E acho que eu vou ter que ralar assim pra conquistar o meu, né? Não vai ser tão fácil as coisas caírem do céu pra mim. Você já despertou em você um certo tipo de preocupação? Preocupação total. Dos 10 aos 15 anos, assim, eu vivi uma mudança tão repentina de... Assim, desde que eu nasci até os 10 anos era tudo lindo. Dos 10 aos 15 as coisas começaram a piorar bastante em casa. E com 15 anos a gente tem que sair de São Paulo e ir pra Santa Catarina, porque era onde meu pai tinha emprego. Então, seu pai, desculpa, trabalhava com o quê? Ele é formado em engenharia química e trabalhava como diretor comercial de uma indústria química multinacional. E aí, nesse momento que ele é despedido, que é de 2008 até 2012, ele tenta várias coisas e nada dá certo. Então, realmente ali começou uma consciência, tipo, caramba, eu preciso cuidar da minha vida. E sendo uma péssima aluna, eu falava, nossa, eu não vou dar certo mesmo, né? Porque até aquele momento dava certo quem tirava 10, né, na escola. Era isso que a gente sempre... É isso que a gente ouve dos nossos pais, né? Essa é a cultura. Quem tira a nota baixa vai se dar mal na vida. E aí, com 15 anos, a gente se muda para Santa Catarina. É um momento muito traumático, assim, pra mim. Porque eu tinha nascido, crescido na mesma casa, na mesma escola. Era tudo lindo, eu amava a vida que eu tinha. E do nada eu tenho que sair de um estado para ir pro outro por conta de uma questão financeira. Então, ali com 15 anos eu falei, eu não quero passar por isso na minha vida de novo. Eu não quero ter que mudar de um lugar que eu amo por conta de dinheiro. E aí eu começo a trabalhar, 14, 15 anos, dando aula de dança, fazia bico de modelo, assim, tudo que dava pra fazer pra ganhar um dinheirinho eu fazia. E hoje eu sou grata por tudo isso ter acontecido comigo, porque fez eu me mexer e começar a olhar todas as possibilidades que eu tinha pra ganhar um trocadinho sequer. Coisa que, pra quem não passa essa preocupação, não sai da zona de conforto, acaba que talvez não desperte nunca isso na vida, né? Ou desperte muito tarde. Graças a Deus eu tive essa questão muito cedo. E aí o meu sonho sempre era fazer faculdade de dança. Eu queria seguir a carreira artística. Mas amadurecendo, tendo essa preocupação, eu falei, putz, talvez eu não consiga ganhar o dinheiro que eu precise fazendo faculdade de dança. Então eu vou fazer administração
porque se eu quiser ter uma escola de dança vai super me ajudar, mas ao mesmo tempo eu abro um pouco o leque, né? Acho que eu não tô numa posição de me dar o luxo de fazer uma faculdade que não me abra tantas portas. E aí eu entro na faculdade de dança com 17 anos e desde os 14, 15 trabalhando, eu guardando dinheiro. Então eu tinha um dinheirinho ali bem modesto que eu tava guardando, enfim, pensando já no pé de meia, pensando no início de construção de vida financeira. E aí quando eu entro na faculdade de dança, eu me deparo com essa possibilidade de investir. E principalmente de investir em ações, né? Eu fiz faculdade de administração de empresas, então tive algumas matérias de mercado de capitais, me interessei por investir em bolsa e comecei a ir atrás e pesquisar. E aí ali pelo primeiro ano de faculdade, segundo para o terceiro semestre, eu sou interrompida por um vídeo no YouTube falando da Empíricos, né? Falando sobre investimentos. E aí eu vou atrás e começo a assinar as coisas da Empíricos junto com meu pai, que naquele momento já tinha aprendido a lição de que precisava guardar dinheiro. Então eu e meu pai, a gente começou a estudar juntos essa questão de investimentos. Na Empíricos. Sendo aconselhados, sendo clientes e assinantes da Empíricos. E aí, enfim, é um amor, assim, à primeira vista. Eu e meu pai, a gente se apaixona pela Empíricos. Não só pelos ganhos, que foram altos para um começo. Se você pega ali o histórico, né, da Bolsa de Valores brasileira, foi em 2014, 15, as ações estavam ali embaixo, a 37, 40 mil pontos. E ali decola, né? O negócio tem ações que eu investi em um mês dobravam, coisa que não é normal, assim. A gente Sim. realmente pegou o piso de um ciclo e o início de um bull market ali 2014 e 2015. Vocês entraram no momento certo, né? A gente entrou no momento certo por pura sorte. Então, o que eu tava falando? Não só pelos ganhos, mas que a gente se apaixonou pela Empíricos, mas por essa questão de inconformismo com como as pessoas de fato não têm educação financeira no Brasil. Se você pegar Estados Unidos, 70% da população investe em ações. Investem em ações, né? E aqui no Brasil, hoje em dia já aumentou muito agora nos últimos 2 anos, mas não dá nem 2%, né? E aí esse inconformismo com essa questão de como as grandes instituições até aquele momento não falavam de investimento, justamente porque quanto mais mal educada financeiramente a população for, mais eles lucram, né? Então é um oligopólio de 5 grandes bancos no Brasil. Sim. Que oferecem produtos horríveis com taxas exorbitantes, a gente não entendia nada, ninguém entende nada e deixa na mão do gerente que faz de tudo para maximizar o lucro do banco, né? É muito doido. Uma vez um tio, lá atrás eu lembro, eu era bem jovem, ele fala: eu não consigo entender como um país permite que o sistema bancário capte dinheiro a menos de 1% e empreste a 8, 10, 12. O spread bancário do Brasil é um dos maiores do mundo. Perde, acho que, para Madagascar, para poucos países da África. É assim. É o spread? O que é o spread bancário? Que é o spread bancário? É justamente o que você falou, a diferença entre quanto eu cobro para te emprestar versus o quanto eu te remunero por você me dar dinheiro. Me dá dinheiro, perfeito. Então, ou seja, a diferença entre... É assim que os bancos lucram, né? É quem tem dinheiro sobrando que investe nos meus produtos. Uhum. E eu pego esse dinheiro e empresto para quem tem dinheiro faltando. Sim. Né? E cobra juros disso. Isso, quanto maior essa diferença, essa distância entre uma taxa e outra, é o lucro do banco. O Brasil tem uma das maiores taxas do mundo. Então, é exatamente isso, é chamar o brasileiro de idiota. E aí tudo isso me gerou um conformismo que eu falei, nossa, vai... E assim, junto à esperança de que fazendo aquilo que eu tava fazendo por um pouquinho mais de longo prazo, eu ia ficar rica e ia mudar minha vida. Eu falei, caramba, como as pessoas não sabem disso? Eu preciso ajudar as pessoas, porque Sim. dinheiro é muito importante. Eu vi a minha vida mudando por falta de dinheiro. E aí eu falei, bom, é minha missão de vida, é isso que eu quero trabalhar. Aquilo começou a me atinar a alma, assim. E aí eu me formei, cada vez mais apaixonada pela Empíricos, querendo voltar a morar em São Paulo, porque eu não gostei de morar lá no Sul. Queria minha independência, queria morar sozinha, enfim, queria voar. E aí eu falei, bom, tô formada, tava desempregada, pedi demissão do teatro que eu dava aula de dança. E falei, bom,
vou tentar algum emprego na Empíricos, né? E aí eu venho pra São Paulo no carnaval, porque eu namorava um menino que morava aqui, e bato lá na porta da Empíricos. Pra tornar curto, uma história muito longa, uma semana depois eu tava me mudando pra entrar na Empíricos como assistente de copywriter.